Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo, seguimos fazendo vídeo aqui nesse canal, conforme dá. Tô muito feliz aí com o comentário de vocês, o engajamento é muito importante. Uma observação, no entanto, acho que 60% das pessoas que veem os vídeos não é inscrito. Então, por favor, se você já começou a ver esse vídeo, já se inscreve aqui. Eu tô tentando postar com mais frequência, mas pelo menos um vídeo por mês tá saindo. A dinâmica aqui do canal tem sido bem prática mesmo, então eu debato para aprender alguma coisa no meu trabalho mesmo, no dia a dia de trabalho. E aí, como mais difícil tá de encontrar alguma documentação que ensine a fazer o que eu quero fazer, maior é a probabilidade de eu trazer isso como um vídeo aqui no canal, que eu não quero que mais pessoas sofram igual eu sofri. E esse também é o caso do nosso queridíssimo tema aqui do vídeo de hoje, que é o Provider External da HashiCorp. Então, basicamente, a gente vai trabalhar aqui com eu tô chamando de External Data Source, tá? Porque esse provider ele só tem um tipo de data source, que é o carinha que a gente vai mexer aqui hoje. E para que ele serve, né, no fim do dia? Ele serve para a gente conseguir produzir diversos valores entendíveis pelo Terraform. E aí, nesse caso aqui, eu tô chamando de outputs customizados, tá? Então, eu consigo executar um script em Python, em Bash, seja lá no que for que eu queira. E com base nos resultados ali daquele script, eu consigo imputar vários valores, várias informações, várias variáveis para o ambiente do Terraform ali. Então, a gente consegue trabalhar com esses outputs, com esses data sources, de fato, como um data source funciona, né? Você consegue usar ele, referenciar ele em todo o restante do código do Terraform. Acho que eu tô gostando desse negócio de trazer o PowerPointzinho. Então, se vocês também estão gostando e acham que fica de maior entendimento o conteúdo que eu vou trazer, por favor, deixe um comentário aqui embaixo pra eu saber, porque eu tô meio a esmo, assim, na criação desse conteúdo. E eu tento, de fato, tirar o maior proveito dos comentários, dos feedbacks que vocês me dão, seja aqui nos comentários ou no LinkedIn, enfim, tamo aí. No Twitter também, é o mesmo @ em tudo. Beleza? Vamos lá, então. Alguns itens contidos aqui nesse vídeo, nesse slide, vai ser, obviamente, a introdução aos External Data Sources, né? Já fiz meio por cima aqui, mas é a introdução, o cenário com uma aplicação bem simples do External Data Source e o cenário com uma aplicação mais avançada. E aí, aqui nessa aplicação mais avançada, eu posso dizer que eu levei umas semanas aqui para conseguir chegar nesse modelo funcional aqui, mais complexo, que eu acho que é de maior utilização pra gente, tá? Beleza, qual que é a introdução? Eu não sei se todo mundo aqui viu o meu vídeo anterior sobre Terraform Provisioners. Se você não viu, dá uma olhada, que ficou bem legal. Ficou bem mão na massa, tem bastante conteúdo desse nível um pouquinho mais avançado de Terraform, se você tiver esse interesse. Depois de você ver esse vídeo do Provisioner, volta aqui pra você continuar e você ver a diferença, tá? Mas basicamente ele é uma alternativa mais indicada do que os Provisioners. Tá? Os Provisioners têm alguns pontos de atenção que eu coloquei lá no outro vídeo. E nesse caso, o External Data Source ele é mais indicado do que o Provisioner, beleza? A maior diferença é que o resultado do External Data Source ele pode ser utilizado dentro do Terraform, assim como qualquer outro Data Source. Aí a gente vai ter aqui um cenário simples e um cenário avançado também. Esse PPT aqui ele sempre vai estar lá no meu GitHub, tá? Então de Provisioner está no GitHub. E esse daqui eu também vou colocar lá como PDF. E aí aqui no cantinho a gente tem a documentação oficial sobre o External Data Source, se você quiser dar uma olhada lá na documentação oficial. Bom, primeiro de tudo aqui, vamos começar com o cenário simples, já na mão na massa, para vocês entenderem de fato o que é que eu quero dizer com esse External Data Source, e aí a gente começa a entrar em mais pormenores ali no cenário mais complexo, tá? Então, nesse cenário aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma chamada curl, e o que essa chamada curl ele vai fazer? Ele vai bater numa API pública, que me fornece frases diferentes de diferentes pessoas. Então, citações. Ele bate lá e pega uma frase aleatória. Com base nessa frase aleatória, eu exibo esse texto na tela através do script, né? Eu dou um eco lá, eu salvo esse valor numa variável. E depois que eu tiver executado esse data source, tiver salvado isso no valor de uma variável, eu vou lá dentro do Terraform e utilizo esse texto que eu produzi dentro de um script
fora do Terraform, por assim dizer. Eu pego esse texto que a gente setou para uma variável e eu utilizo ele como um output do próprio Terraform, tá bom? O processo ele é mais ou menos assim, então eu dou o Terraform Apply, o Data Source External, ele aciona o meu script e o meu script ele vai se comunicar com a web para fazer essa chamada curl. E no fim do dia ali, depois que todo esse script tiver sido executado, as informações tiverem sido imputadas dentro do Terraform, o output pega lá esse valor desse data source e printa pra gente na tela essa frase como parte integrante do nosso Terraform, tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês agora, na prática, como é que ficou esse carinha. Então, vou abrir aqui o nosso queridíssimo Visual Studio. Dentro dessa pasta aqui do cenário simples, a gente tem literalmente 2 arquivos só, tá? Pra ficar bem simples mesmo, eu coloquei tudo num único main. Eu já chamo o provider nesse main, então é o provider externo aqui. Não precisa de nenhuma configuração opcional aqui nesse caso, tá? Aí eu crio esse data source do tipo externo, com o nome que eu quiser, né? Eu coloquei nesse caso aqui curl tests. E aí a sintaxe dele é basicamente assim, né? É o program. E aí você passa aqui qual que é o programa que vai executar o seu script de fato. Então, no meu caso aqui é o Bash, mas poderia ser o Python, poderia ser PowerShell, poderia ser qualquer programa aqui, beleza? E aqui qual que é de fato o script, né? O conteúdo que você vai executar com esse programa, tá? No cenário avançado você vai ver que tem mais uma opção que dá pra gente colocar aqui, que ela é bem importante. Mas nesse cenário simples aqui, a comandinha aqui funciona. E aí a gente está usando um output aqui para trazer o resultado desse data source aqui de cima. Vamos para o script aqui, que é o que nos traz mais assunto. Então, basicamente, eu sempre vou ter isso daqui que eu vou precisar nesse script, tá? Então, primeiro de tudo, é set-e para garantir que em caso de qualquer erro, o script saia, para de executar. Eu vou ter aqui a minha chamada para essa API aqui, ó. Eu vou entrar nela agora pra gente ver o que é que a gente recebe, né? Aparece umas 300 frases aqui de diversas pessoas. Então, eu bato nesta API e uso o JQ aqui para pegar o texto dessa API. Então, ali a gente tem o texto e o autor sempre. Eu quero pegar só o texto. E eu dou um shuffle -1 aqui, -n, que é pegar um aleatório de todos esses itens que ele puxar lá daquele endpoint, tá? É isso que eu tô fazendo de puxar o terminal aqui rapidinho, só pra vocês assimilarem melhor. Eu vou mostrar aqui na prática pra vocês o que é que esse comandinho faz. Porque como a gente tem algumas abstrações aqui, quanto mais prático for, melhor, né? Então, primeiro de tudo aqui, a gente tem esse curl. Ele traz aqui exatamente aquilo que a gente tinha visto no Chrome, tá? E aqui com o JQ, basicamente, ele traz todas as frases, né? Eu falo que eu quero pegar só o texto. E que eu quero um aleatório, eu não quero que ele traga tudo. E aí ele me traz uma frase aleatória de todas essas. Beleza? Então, no fim do dia, esse script me traz isso aqui, ó. Show? Bom, beleza. É isso que essa chamada faz. Agora, o que é que esse carinha aqui, ó, esse JQ abaixo aqui faz? Se vocês não sabem, tá, gente? Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas o JQ, ele é uma ferramenta pra gente trabalhar com JSON, com arquivos JSON. Então, pra fazer filtro, pra fazer manipulação, pra você criar um JSON, ele é a ferramenta que você mais vai utilizar e é mais popular, acredito eu. Então, a gente vai usar ele bastante aqui nesses exemplos. Com o JQ, eu uso para também montar um JSON com o resultado. Porque é uma coisa importante, né? Duas coisas importantes. Primeiro de tudo, o program só vai conseguir executar aquilo que a máquina que está rodando o Terraform Apply for capaz de executar. Então, nesse caso aqui, eu estou no MacBook, tá bom? Vamos supor que eu não tenha o PowerShell instalado. Nesse caso eu tenho, mas vamos supor que eu não tenha. Se eu colocar aqui PowerShell, acho que é assim, e colocar o script do PowerShell, ele não vai executar, simplesmente porque eu não tenho o PowerShell instalado na minha máquina. Ele vai dar erro de execução. Essa é uma observação importante. Então, esse programa aqui, ele sempre vai executar dentro do host que está rodando seu Terraform, Plane, Apply, enfim. Essa é uma das observações. E a outra observação é que
O Terraform, ele só se comunica com JSON. Basicamente é isso. Lembra lá de trás que o Terraform, no fim do dia, ele se comunica com as APIs das clouds e das aplicações em cloud que possuem API e trazem isso de forma simplificada e declarativa pra gente através do HCL. Então, aqui a lógica é a mesma. Se o seu script, ele printar algo que não seja um JSON, o Terraform não vai ser capaz de identificar esse output como válido e você não vai conseguir fazer o seu output aqui desse external data, tá? Então, você vai ver sempre no final dos scripts que a gente executa aqui com o external data source, você sempre vai ver essa linhazinha aqui, ó, JQ-N, que é para ele montar, né, esse mapa aqui com esse, aí eu passo esses argumentos, então o argumento result dentro do universo aqui do JQ, ele vai pegar o valor da variável result do shell, que é aquela frase que a gente coletou da API, e vai montar um mapa dentro do JSON ali, com que seja o result, eu posso colocar qualquer texto aqui, tá? E o valor seja aquele argumento que a gente passou pro JQ, que nada mais é do que a frase que a gente coletou. E aí, vamos ver isso na prática, executar esse script aqui no meu terminal, para você ver qual que é o resultado que ele exibe na tela. Tá, isso aqui. É literalmente esse mapinha aqui do JSON, em que tem um key e tem um value, tá? Você pode ter as formas mais complexas de JSON que você quiser, mas o importante é você saber que você só vai conseguir exibir isso dentro do Terraform montando um JSON, beleza? Então, show! Já temos aqui um script basicão. E agora, vamos fazer o que vocês gostam. Vamos dar um Terraform apply aqui. Então, abrir o terminal integrado. Um Terraform init. Um Terraform apply. Opa, escrevi errado. Aí, ó, ele já dá ali que o resultado do meu curl é esse aqui. E ele pede para eu dar yes aqui, que mudou, né? Porque cada vez que eu rodo esse script, ele traz uma frase diferente, então ele muda o resultado do meu data source. Ó, então, ele me mostra aqui que ele criou e que o output... Lembra que ele não mostra que ele não criou nenhum recurso, né? Porque eu tô trabalhando com data source e com output só nesse código. Então, basicamente, ele só coleta ali mesmo aquele data source e já me traz no output, né, a frase que ele coletou. Se eu rodar de novo, o script vai rodar de novo, vai mudar o valor desse output e ele vai pedir para eu dar um apply de novo, porque a frase aleatória que ele pega lá na API vai mudar. Então, ele trabalha ali de forma semelhante a um resource mesmo, né? Quando tem alguma alteração naquele resultado do script, ele vai lá e ele identifica uma alteração no output, nesse caso. Ó, ele pegou que a frase antiga que ele tinha no state era essa e que a nova é essa daqui, tá? Então, dou um yes aqui, mesma coisa, ele mostra a nova frase. Então, temos aqui um data source com o provider external, bem simples. E agora eu vou direto para a parte do cenário avançado. Então, beleza, essa é a visão geral do processo. Essa daqui é a visão geral dos recursos, tá? Isso aqui é mais para ficar registrado lá no GitHub, se você quiser uma referência rápida. É exatamente o que eu mostrei para vocês, o main, o script e as páginas aqui. E vamos para o cenário avançado, então. Bom, nesse cenário avançado a gente tem... eu não vou entrar nesses detalhes, é só bom vocês saberem que existe a infraestrutura básica de rede. Então, toda a parte subnet ali que eu preciso para que os meus servidores web estejam acessíveis na internet, tá? A criação de um pool de servidores web, tá? Então, eu vou ter ali, sei lá, dois servidores web. Posso ter a quantidade que eu quiser, mas nesse exemplo aqui eu vou dar 2 servidores web. Um script bem simples, que diferente daquele outro lá, que ele faz curl numa API pública, eu vou dar curl no IP dos meus servidores web. Pra quê? Pra garantir que o resultado que eu quero esteja sendo trazido. É como se fosse um teste do deployment dos meus servidores. Beleza? E a gente já tem uma observação legal, uma coisa que muda aqui. Eu preciso o quê? Eu preciso pegar esse IP público, que é um valor dinâmico,
que está sendo criado ali, identificado pelo próprio Terraform quando eu crio o pool de servidores. Então, uma coisa mais avançada que eu tô trazendo aqui eu tô imputando uma variável que vem do Terraform, então pode vir de algum recurso, pode vir do bloco de variáveis mesmo. Então, eu tô imputando isso para dentro do meu external data source para que eu consuma esse valor dentro do meu script. Então, daí eu faço essa chamada pública e eu utilizo o resultado deste curl como output. Daí aqui eu já não tenho nenhuma novidade, que é o mesmo exemplo que eu tinha mostrado anterior do output. Beleza? A maior diferença aqui é que eu tô fazendo referência a recursos que estão sendo de fato criados e que também eu tô utilizando variáveis de input. Principalmente quando a gente faz chamada curl, às vezes a gente quer fazer uma chamada autenticada, né? E aí não é legal você deixar o token hard-coded lá dentro do script. Então deve ser pelo menos o token você consegue trazer de forma segura para dentro desse script através das variáveis do external data source. Belezinha? Então vamos lá. A visão geral desse processo vai ser o seguinte. No Terraform Apply aqui, basicamente eu vou carregar vários outros data sources que eu utilizo para fazer a criação dos seus recursos. Então, a última versão de AMI Linux que tiver, eu pego... Acho que é mais isso que eu pego mesmo. Eu pego a última versão da AMI Linux e eu uso isso para criar os recursos. Então, é legal você ver que dentro dos data sources, primeiro ele vai executar tudo que o recurso depende. E depois, o que a gente depende de recurso, que seria o caso dos IPs desse External Data Source, ele aguarda para ele executar depois que os recursos forem criados, tá? Então, é exatamente isso que eu estou exemplificando aqui nesse exemplo. Então, eu crio a instância e a parte de network baseado nesses data sources iniciais. Depois que eu tenho o IP das instâncias, eu preencho essa variável do data source externo, que é a variável de IP, e eu uso essa variável dentro do meu script para fazer essa chamada curl para o endpoint público do meu web server. Depois que eu acabei isso tudo, o output me traz aqui algumas informações tanto das instâncias que foram criadas, como também do meu data source externo. Nesse caso, ele vai me trazer uma lista com o IP da máquina que eu testei e o resultado do curl. E aí a gente já tem de forma fácil ali no próprio Terraform um teste, né, dos meus endpoints que eu publiquei ali na AWS. Então vamos para a prática, galera. Então a gente tem aqui essa outra pastinha, que é a pastinha do cenário complexo. Eu vou começar pela parte de rede, que eu vou passar bem por cima. Então, são todos os recursos de rede aqui, VPC, tá tudo lá no GitHub, tá? Que eu vou passar bem por cima, mas todo o restante tá lá para vocês acessarem. Então, VPC, Internet Gateway, Route Table, Subnet e Security Group. Eu tenho a parte dos providers aqui, eu só uso o external e o da AWS, sem muita novidade. Eu tenho aqui, nesse caso, a EC2. Também não vou entrar em muito detalhe aqui da criação dessa EC2, mas basicamente eu crio um key pair, que é o par de chaves ali, né, para conectar na máquina. E eu crio duas máquinas dentro desse pool aqui, com essa chave que eu criei anteriormente. E uma coisa legal é que eu tô usando o user data aqui para fazer o deployment do Apache com uma informação inicial lá dentro do index já, tá? Que é basicamente o nome do pool, qual é o count desse servidor. Então, quando você fizer o apply, criação dessa máquina, já vai cair lá com o index previamente preenchido pra gente conseguir entender o que é que seria um output de... um teste válido de que a minha aplicação tá no ar. Então, eu tenho esse carinha aqui. Aí eu tenho o data source. Então, esses aqui são os outros data sources que eu utilizo para a criação da Route Table e da máquina virtual. Não tem necessidade de a gente entrar nisso daqui. O que eu quero trazer aqui pra gente? Esse external data source aqui, ele tem duas coisas diferentes daquele outro. Um é o for each. Então, assim como qualquer outro data source, você consegue usar o for each. E a diferença aqui é que eu monto um mapa nesse for each para eu receber como chave qual que é aquele servidor, qual que é o count daquele servidor no index ali dos servidores e qual que é o IP público dele. Para cada item que eu tiver ali, então, independente da quantidade de servidores que eu quiser criar aqui nesse pool, ele vai fazer um count e vai montar para mim uma lista com todos esses public IPs.
Então, para cada item, para cada máquina que ele criar, ele vai executar esse data source aqui. Isso é importante para que a gente consiga receber aí todos os IPs que a gente quiser. Outra parte que a gente tem aqui é a parte de query. Basicamente, a query é um mapa, um JSON, que você vai enviar para dentro do seu script, tá? Então, nesse caso aqui, você pode passar variáveis. E aí, o que eu tô fazendo é exatamente isso. Então, eu passo aqui o IP é nada mais nada menos do que cada valor desse mapa do for each. Lembra que eu tenho ali, né? O índice e o valor, que é o public IP. Então, daí eu pego aqui o value, que é o valor desse cara. Cada valor vai ser a variável de IP que eu vou usar dentro desse script, tá bom? E aqui você pode ter várias variáveis que você queira aqui, tipo, sei lá, teste, eu pego var.teste, sabe? Você pode imputar várias variáveis dinâmicas para dentro do seu script. Então, é isso sobre essa parte aqui. E eu vou entrar no script agora. Eu tive que tirar todos os comentários aqui, mas lá no GitHub tá com tudo que eu vou falar aqui comentadinho para você salvar isso como referência sobre External Data Source e não sofrer igual eu sofri para conseguir criar um. Então aqui, set-e para ele, se der erro, ele sai do script. Tem essa coisinha aqui, ó, de novidade, eu já vou entrar nesse detalhe aqui. Mas lembra, né, que eu recebo um JSON do Terraform como um argumento pro meu script. Então, com o JQ, né, que eu já comentei pra vocês que é pra gente trabalhar com JSON, com o JQ, eu transformo aquela variável IP que eu passei aqui no JSON como uma variável do shell. Nesse caso aqui, né, que eu tô executando um script no shell. Se fosse o script no Python, você provavelmente ia ter que passar pro shell e depois passar isso com a getEnv lá pra dentro do ambiente do Python, tá? Mas vamos se ater aqui sem muita complexidade. Então, dentro do JQ, eu pego aquele key que ele me passou como argumento desse script e seto que vai ser a variável IP do shell, tá bom? Aqui, só para diferenciar o que veio do Terraform com o que eu criei aqui no shell, eu crio uma nova variável IP, tudo maiúsculo, pegando a variável IP que eu declarei aqui nesse JQ, tá? Antes de eu declarar essas variáveis, eu espero 300 segundos, porque eu tô usando um custom data ali, né, C2, né? Então, por mais que ela já tenha terminado a criação pro Terraform, ele vai demorar um tempo até ele executar. Inicializar, de fato, a imagem lá a máquina lá na AWS e executar os meus scripts ali para subir o HTTP, o Apache e deixar meu site no ar. Então, eu tô esperando 5 minutos aqui. Aí, sim, eu seto essa variável. Depois, a mesma coisa do exemplo anterior, só que agora eu vou dar um cur no IP da máquina, simplesmente. E aí, eu faço um mapinha de output também. Aqui, nesse caso, eu pego, além do resultado, eu pego um outro argumento aqui, que é o IP, para eu ter esse exemplo de qual IP e qual resultado, de forma mais fácil, tá? E esse daqui é o mapa que eu monto para que o Terraform entenda esse output. Fechou? É basicamente isso. No output aqui, eu só falo que eu quero todos os resultados de todas as execuções do data source, porque como ele usa um for each aqui, ele cria várias instâncias desse data source para cada máquina que eu tiver, né? Então aqui nesse caso eu falo que eu quero ver o resultado de todos esses valores, todos esses data sources. E aí vamos para a parte legal aqui, que eu sei que vocês gostam. Vamos abrir no terminal integrado e vamos dar um terraforming. Init. E eu já vou falar aqui, antes de eu dar o Terraform Apply, vai demorar um pouquinho esse cara aqui, então eu não vou ficar falando, porque daí eu acelero o vídeo, tá? Mas basicamente ele vai criar as máquinas, vai criar a infra de rede e vai esperar lá os 5 minutinhos dentro do meu script já pra fazer o curl, pra garantir que ele esperou a aplicação subir. Beleza, pessoal, terminou de executar aqui. Ó, lembra que eu falei pra você que ele espera 5 minutos? É basicamente o tempo que ele demora mesmo pra executar os data sources externos, tá? É óbvio, isso é só uma forma que eu encontrei aqui de conseguir
fazer esse cenário funcionar. Se você não precisar esperar nada, você não precisa ter esse zip aqui não, tá bom? E olha só que legal, ele cria todos os recursos bonitinho, quer ver? Terraform State List. Ele criou, então, toda a parte de rede, route table, availability zone. Aliás, ele pegou a availability zone, a main route table e a AMI do web server. Ele criou os meus data sources, ele criou internet, o route table, criou os web servers, internet gateway, key pair, security group, subnet e VPC, bonitinho. E nesse caso aqui, ele mostrou pra gente, no nosso output, o IP e o resultado do nosso curve. Agora, olha o que acontece. Eu falei pra vocês que tá lá, mas não mostrei, né? Olha o que acontece se a gente bate aqui nesse IP pelo navegador. É exatamente isso que a gente recebe. Com um servidor 0. E se a gente for no outro carinha aqui, a gente vai ter um servidor 1 também. Olha só. Então é isso que ele traz pra mim. As minhas aplicações estão no ar. E é isso, galera. Tá dentro do meu Terraform aqui. A partir desse resultado eu já consigo ter só esse IP, consigo ter só esse resultado, consigo ter várias outras opções aqui e criar condições mais avançadas no Terraform baseado no resultado que eu receber desses data sources. Assuntinho um pouco complexo, eu sei, eu gosto. Então, vão me mandando aqui nos comentários se tá entendível, se tá muito rápido, se tá muito avançado. Tô tentando fazer aqui um custo-benefício de tempo e de conteúdo, tá bom? E é isso, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Esse aqui foi um cara que eu sofri bastante pra entender como é que funciona. Desde os laboratórios lá dos provisioners, eu já tinha visto esse carinha aqui, mas eu não tinha conseguido fazê-lo funcionar de fato. E é isso, mais um vídeo pra você. Se você gostou, se viu até aqui, deixa um comentário. Sério, se você viu até aqui, deixa um comentário, cara. Eu preciso saber, entendeu? Como é que você quer que eu me mantenha motivada? Não, é sério, coloca um comentáriozinho aqui, vai ajudar bastante. Manda pra aquele colega de trabalho que você acha que vai gostar desse conteúdo. E é isso. Se inscreve. Se você não tá inscrito ainda, se inscreve também. Porque lembra, mais de 60% da galera que vê os vídeos aqui não tá inscrito, tá bom? Muito obrigada. Beijos e falou!